Sejam muito bem-vindos à Startse University. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio e Head of Growth da Startse. Se você está com alguma confusão mental sobre o que a inteligência artificial está fazendo no mundo nesse exato momento, a gente está aqui para te ajudar a desvendar um pouco desse mundo novo sobre o AI, sobre a inteligência artificial. E para isso, pessoal, eu trouxe aqui dois grandes convidados, caras que entendem muito mais do que eu sobre inteligência artificial. Do meu lado direito, Cristiano Cruel, CIO da Startse. Tudo bem, Cruel? E aí, pessoal, um abraço, alô, Pepper. E aí? Gustavo Bodra, nosso CTO. Tudo bem, Gustavão? Fala, pessoal, tudo bem? Fala, Pimenta. Fala, Maravilha. Cruel. Pessoal, nossa agenda de hoje aqui, a gente vai discutir um pouco sobre por que 2023 é o ano da inteligência artificial. A gente colocou esse título provocativo aqui para vocês, né, entenderem exatamente a essência do que a gente está prometendo discutir hoje. Então, surfe a onda ou morra lentamente. Legal? Vamos dar, vocês aí que estão assistindo no chat agora, fiquem à vontade para colocar suas perguntas. A agenda é a discussão em cima dos temas e ouvindo vocês aqui, tudo que vocês estiverem querendo questionar, fiquem à vontade para colocar aqui no chat. Depois disso, a gente vai abrir uma oportunidade para um dos nossos programas de formação. Tem uma novidade aqui. Dessa vez vai ter um módulo exclusivo sobre inteligência artificial que está imperdível em um dos nossos produtos e depois a gente vai entrar para poder responder a todas as suas dúvidas aí no chat também. Então, enquanto isso, vão colocando, por favor, de onde vocês estão falando aqui e qual que é o mercado que vocês estão inseridos para que a gente possa depois fazer uma leitura e analisar através de softwares de inteligência artificial como melhorar os nossos conteúdos cada vez mais. Vamos lá então, pessoal. Perguntar aqui para vocês já a nossa primeira pergunta, né? O que aconteceu do final de novembro de 2022 até agora que mudou tudo em relação à inteligência artificial? Por que o mundo deu esse rebuliço total agora? Vai lá, Gustavo. Boa, vamos lá. Eu acho que tem uma discussão que a inteligência artificial é um negócio que já está aí desde a década de 50, né? Não é um negócio novo. Mas o que de fato mudou do fim do ano passado para cá é que agora isso ficou extremamente acessível. Antes, para você ter acesso a essas tecnologias, era um pouco mais difícil, isso estava restrito a departamentos de tecnologia ou pessoas um pouco mais curiosas tecnicamente. A grande diferença é que lá para meados de novembro, a OpenAI foi lá e falou, bom, agora eu vou te entregar um chat que você pode usar pelo teu celular, pelo teu computador, e você vai bater papo com a inteligência artificial que a gente construiu aqui. Então, a grande transformação foi a quebra dessa barreira de acesso. Agora qualquer um consegue ter acesso a essa inteligência artificial, coisa que não acontecia antes, né, Cru? Talvez uma reflexão boa para todos, a gente entender mercado. Talvez nos anos 50, lá, 50 e poucos cunhado o termo, dizem que a inteligência artificial já teve verões e invernos, né? O que era o primeiro verão, teve 2 verões, 2 invernos. Assim, teve um verão lá nos anos 50, que era assim, cara, essa inteligência artificial vai ser uma loucura, vai ser uma maluquice, isso vai transformar o mundo. E daí dava uma deprê, porque não acontecia, então dava um inverninho, né? Aí depois, isso que nos anos, já não sei quando mais, uma década depois, teve um segundo verão. A inteligência artificial vai vir, vai bombar, vai arrebentar tudo, vai ser uma confusão e depois decepcionou novamente. As coisas não deram no pace que tinha. E aparentemente agora, nessa última década, menos até, a gente começou a viver um terceiro verão da inteligência artificial. Porque ela começou a vir de novo, aumentou essa curiosidade. Só que a diferença das outras é que ela começou a trazer, ela começou a fazer, ela começou a impactar. E talvez o que o Gustavo falou foi a primeira vez, todo mundo falava de inteligência artificial, que as máquinas iam dominar o mundo e que então tinha um papo tecnológico, tinha um papo mercadológico, tinha um papo filosófico de inteligência artificial. Agora, nas últimas semanas, né, Pimenta? Esse negócio, muita gente que ouvia falar nunca tinha pego na coisa, testado a coisa, praticado a coisa. Era papo ainda de grandes companhias, sistemas de recomendação da Alibaba, os bancos escorando crédito. Era uma coisa meio assim, distante da realidade do dia a dia. E essas últimas semanas, eu acho que a inteligência artificial apareceu em vários formatos para que pessoas normais possam utilizar ela. E para mim, esse efeito de democratização é cotovelo de curva, é a exponencialidade, né? Olhem só, em 2019, a Startse promoveu o primeiro AI Conference, Conferência de Inteligência Artificial, aqui em São Paulo. 2019, certo?
o tema ainda era bem vago. Eu lembro Mil, disso. Foi mil com o pessoas, 1000 pessoas foram lá no negócio. Cara, 2019 para agora, exponencialmente falando, deve fazer uns 20 anos. Entenderam a brincadeira aqui? Então, o que aconteceu de 2019 para agora é brutal. E o que aconteceu nas últimas semanas, eu acho que são game changer de fato. Até para dar um pouco de contexto aqui, enquanto o Cru estava falando, pessoal, eu fui buscar mais ou menos a relação do tempo, né, até agora. De novembro, tá? Dia 27 de novembro, e o termo ChatGPT, ele dá um salto na semana entre 18 e 24 de dezembro. Lembra que no pré-natal ali a gente começou mais ou menos a trocar uma ideia no nosso grupo que a gente tem ali, e eu falei, cara, isso vai mudar completamente. Então, eu queria entrar um pouco nesse pedaço exato da nossa conversa, que é, o que muda dessa inteligência artificial de 2019 para agora? Por que esse negócio democratizou tanto agora? Quais são os usos e as ferramentas que surgiram que mudaram dramaticamente a forma como os empresários enxergam tudo? Eu acho que a primeira grande transformação é essa história do ChatGPT que teve essa facilidade de acesso. E acho que tem uma outra questão que é o fato dele ser textual. Antes você ia usar a inteligência artificial para resolver um problema de forecast de vendas, por exemplo. Você precisava preparar uma base, você precisava construir os teus números, o teu arquivo de entrada e depois obter um resultado. Hoje não, hoje você entra num chat, como se fosse um Google, e fala, me ajude a criar um plano de marketing, por exemplo. Ele vai lá e vai construir um plano de marketing que faz sentido. Talvez você tenha que fazer um ajuste ou outro, tenha que mexer em alguma coisa, mas a grande sacada é que, é fácil de acessar, e o segundo é uma interface textual que é muito mais conhecida e muito mais amigável para nós aqui no mundo real. Então, acho que essa é uma parte das transformações e a partir daí nascem uma série de aplicações. Então, a gente tem discutido aqui, né, dentro de casa, como é que a gente usa essa ferramenta para melhorar as nossas campanhas, como é que a gente usa isso para construir negócio, como é que a gente usa isso para identificar tendências. Essa foi uma discussão que a gente teve essa semana. Será que eu posso usar essa inteligência artificial para identificar tendências de tecnologia e me preparar para isso? E a resposta é, provavelmente sim. Brincando um pouco com essa tecnologia, a gente chegou em algumas tendências que parecem fazer sentido. E daí a gente pode explorar um pouco. Então, acho que tem essa questão da facilidade de acesso e a interface ser uma interface conhecida para a gente, que é uma interface de texto. É só você perguntar que ele vai te responder. Eu acho que, boa agora, assim, vou fazer uma reflexão profunda, porque quem está aqui com a gente, aqui debatendo, aqui escrevendo, e a gente vai interagir, mas assim, ó, alguns dizem que um dos maiores traços da inteligência humana é a capacidade de ler, escrever, falar, ok? A linguagem, ok? Então, o ChatGPT, ele explorou ao máximo essa característica do traço da inteligência humana, linguagem natural, certo? E é interessante, né? Porque quem é nerd, que nem o... Acho que o seu microfone está com problema. Ah, bom, então. Quem é super nerd, que vamos repartindo aqui, que nem o Gustavo aqui, sabe que codar computador também é uma linguagem, certo? Também é um idioma, uma linguagem e tal. Então, linguagem natural. Então, vamos lá. O que mudou nesses últimos tempos e por que o ChatGPT, que é uma representação útil, porque tem um monte de invenções, mas tem um monte de invenções bacanas que nunca dão nada, concorda assim? Até que chega uma que cruza o abismo, né? Cruza e populariza, e ela cria esses efeitos em rede, que é possivelmente o que a gente está vivendo agora. Mas olha só, se eu pegar a mudança, a conversa do que aconteceu com o ChatGPT, na perspectiva que eu falei antes, tecnológica, mercadológica, filosófica. Tecnológica, sim. Desde 2017 veio uma teoria nova de tecnologia para fazer esses algoritmos, nasceu dentro do Google, e a OpenAI, que usa bravamente isso, começou a criar esses algoritmos chamados GPT, esses modelos, e, cara, eles viabilizaram fazer coisas. Aí eles criaram uma portinha de entrada, o ChatGPT, ainda uma portinha de entrada, assim, galera, vem usar aqui, olha como é fácil, olha como é simples, vem você experimentar coisas, tá? Então, tecnologicamente viabilizou. O que aconteceu mercadologicamente falou? A gente começou a repensar várias coisas. Então, quem nos escuta aqui não é tech de inteligência artificial, tem que brutalmente acelerar o entendimento sobre isso, porque o que vai faltar são ideias.
É a capacidade de usar esse negócio e dizer, caramba, como é que eu mudo processos, negócios, porque é uma ferramenta, concorda? Ele é uma... Então, eu acho que mercadologicamente nós vamos ver já estamos assistindo, talvez o apelido disso seja Generative AI, né? Essa proliferação de ferramentas e soluções para criar coisa, que é o segundo texto, segundo aspecto. E claro que isso vai remeter para debates filosóficos. Olha o drama do professor. O meu professor mandava ler Dom Casmurro para fazer uma resenha do livro. Desculpa, cara, mas entra no chat GPT e pede para ele fazer uma resenha do livro. Isso causa nas pessoas assim, nossa, vão estragar a educação. Concorda que nossa, porque aí o aluno vai forjar que leu o livro. Tá, uns que vão pensar assim, outros talvez vão pensar diferente. O professor de literatura vai dizer assim, eu não quero que você leia Dom Casmurro, aluno. Eu quero que você peça para o chat GPT fazer um resumo dos 10 livros de Machado de Assis. Eu quero que você faça o chat GPT escrever uma passagem do Dom Casmurro como se fosse Clarice Lispector. Então o que vai acontecer é uma ruptura também no modelo mental das pessoas de olhar a coisa, né? Porque você vê uma coisa nova e quer olhar só pelo retrovisor, quando olhar para frente. O chat GPT talvez vai ser entendido ao longo da história que nem o primeiro, você que é coroa aí, Gustavo, como é que é o primeiro navegador internet que criaram na época? O Netscape, cara. Nós estamos vendo talvez o Netscape aqui, numa curva de inflexão, que a gente nem lembra mais, mas imagina naquela época o cara navegar na internet e dizer o que era isso, que uma empresa ia ter um site. Caramba, meu. Então eu acho que nós estamos tendo a sorte, todos nós, de estar vivendo um momento único. Talvez que é um momento de inflexão na história. E tem uma reflexão importante, Cru, que acho que vale a gente comentar aqui, que é o seguinte. Essas inteligências artificiais, elas são extremamente avançadas. E elas inverteram um pouquinho o nosso modelo de pensar. Antes, o nosso modelo de pensar era como é que eu construo ou como é que eu acho as respostas para um determinado problema. Então, a liderança, os líderes, tinham o papel de descobrir as respostas ou terem as respostas. Com essas inteligências artificiais, isso inverte. Agora você tem que saber qual é a pergunta. Você não precisa mais saber a resposta. A resposta o chat GPT ou a inteligência artificial vai te dar. Então, aquele líder que não souber fazer as perguntas certas, ele vai deixar de aproveitar todo o poder dessa inteligência artificial, que é um ponto que a gente discutiu. O chat GPT ele é extremamente poderoso, desde que você saiba fazer as perguntas certas. Então, agora a gente entra numa fase onde saber perguntar é muito mais importante do que saber a resposta, porque a resposta ele vai te dar. Ô Bodra, mas até pegando um paralelo nisso, a gente para fazer a pergunta correta, a gente tem que ter repertório. A gente tem que ter aprendido bastante coisa durante a nossa trajetória. Então, o papel do líder, eu acho que ele vai ficar até um pouco mais... ele vai ficar um pouco mais fácil porque a gente vai pilotar talvez menos recursos humanos no futuro próximo, só que a gente vai precisar imputar nessas máquinas, né, nesses prompts, coisas mais... nos primeiros experimentos que eu andei fazendo lá, cara, meu texto saiu muito ruim, assim, os artigos que eu fui fazendo, os roteiros de vídeo, só que conforme eu ia aprimorando o modelo que eu jogava para dentro da máquina, ele me retornava a roteiros, né? Eu já experimentei fazer roteiro de vídeo de vendas, cartas de vendas, coisas que estão relacionadas aqui ao meu dia a dia, que hoje, quando eu olho, eu falo, cara, isso é quase bom, tão bom quanto um copywriter. Ou seja, a gente está só no começo da brincadeira. Cara, isso começou em novembro, dezembro agora. Imagina isso daqui a 3, 4 anos. Pegando esse paralelo e traçando aqui com o Netscape que o Cruel falou, se a gente está vivendo nesse momento do tempo agora, qual que é o risco de um empresário não conhecer inteligência artificial hoje em dia, nesse exato momento, na visão de vocês? Eu vou arriscar o Gustavo corrigir, mas acho que o primeiro, já era uma temática extremamente relevante, ok? Então, quando eu pensava mais dos termos de inteligência artificial para predição de dados, já era algo significativo. Tanto é que tinha aquela frase dos chineses que soa ameaçadora, né? Há muito tempo os chineses já diziam assim, se na sua empresa estiver um ser humano tomando uma decisão operacional, é porque a sua empresa ou está lenta ou está burra. Olha a cravada que é. Isso é uma provocação que volumetrias de dado grande, não adianta mais ficar calculando média. Tu tem que algoritmos. Tá, então isso já estava na agenda.
O que surge agora nesse momento que eu acho que a sua provocação, e quem provoca ama, né? A sua provocação é extremamente pertinente. Tem duas coisas para mim acontecendo que todo empresário, todo executivo, todo profissional deveria se atentar minimamente, bem do agora, nós estamos falando do agora, tá? Primeiro, o que está surgindo no mercado são novas plataformas que estão criando modelos, que estão entregando isso como serviço. Então, lembra do SaaS, Cloud Computing, computação em nuvem, que dava escala para o cara? Eu não precisava mais fazer um CPD, comprar servidores, máquinas, eu comprava por uso. Tá, então fica imaginando que esses novos modelos, né? E talvez tenham vários nomes aí, LLMs ou como é que a gente chama? Foundation Models, que são grandes plataformas que te entregam uma coisa incrível, a um custo muito barato, concorda? Porque nós estamos aqui brincando com o chat GPT, nós podemos usar. Então, a primeira coisa é como se fosse um novo serviço SaaS de computação de nuvem que faz essas coisas meio de cognição. Desenha, vê, traduz, escreve, parece que tem vida aquele negócio, né? Tá, então tem isso aí. Então, isto é uma situação. E isto pode ser embedado, recortado, integrado a tudo que você faz. Certo? Seja um processo interno, seja uma oferta para cliente. Tá? Então, isso é uma coisa. Novos serviços digitais, para quem tem cabeça digital, subir nos ombros dos gigantes. O outro aspecto que não é negócio, para mim, é individual, é pessoal. É aprender a perguntar. É óbvio que nós tivemos que aprender a usar o Google. A gente chegava lá no Google, até hoje tem gente que tem mania aqui, todo mundo tem mania de Google. O cara vai lá, escreve, bota um ponto e vírgula, bota um menos. Agora, a gente faz search, a gente aprendeu a fazer search, não é? Aonde fica o restaurante? Quem escreveu Dom Casmurro? Não é essa? Tá. Agora, eu acho que a aprovação do Bode, nós dialogamos muito sobre isso, nós estamos... É diferente. Prompt, que é o termo que a gente usa mais, né? É a mesma coisa, mas existe uma coisa que é search, procurar no Google. Outra coisa é prompt, é promptar o algoritmo, é lançar um diálogo, é iniciar uma conversa. Isso muda muito a cabeça do que eu escrevo. Entendeu? Isso muda muito. Então, do aspecto profissional, negócio, processo, produto, entender que tem novas plataformas incríveis que permitem componentizar soluções diferentes para os seus clientes. Tá? Do outro lado, olha para você mesmo assim, como é que eu estou sacando esse negócio? Será que eu estou entendendo o que é fazer um bom prompt? Será que eu estou entendendo essa nova linguagem? Porque promptar é tipo uma nova linguagem de programação. Mais humana, porque eu estou dialogando, eu estou usando essa... E aí eu posso botar códigos lá dentro, eu posso botar expressões, eu posso variar um monte de coisa. Então eu vejo assim, hoje, quem não entende... Olha, cara, quem não entendia até ontem de inteligência artificial já estava tendo dificuldade nas reuniões. Mais técnicas e tal. Quem não entender de inteligência artificial, dessa praticidade agora, acho que não vai entender mais nada. Porque vai achar que tudo é magia. Quando, na verdade, tudo é matemática aplicado de um jeito que é muito incrível. Boa. E Cru, você falou de um negócio que me puxou um gancho aqui. Você falou dos chineses, né, dessa história de inteligência artificial. Tem um case, depois quem tiver curioso pesquisa, porque isso é extremamente relevante. Uma empresa chinesa de games elegeu uma inteligência artificial como CEO. Isso está dentro do contrato social da empresa, que o CEO é uma inteligência artificial exatamente por isso, porque ela consegue tomar decisões operacionais de forma muito mais ágil. Então fica aí a curiosidade para quem quiser olhar, mas pegando um pouco nesse gancho de por que a gente está falando desse assunto agora, eu acho que tem uma questão que o Cruel falou que essa é uma curva exponencial. A gente está falando aqui de semanas que esse negócio mudou. É fim de novembro para agora, a gente está no fim de janeiro. Então, 4, 6 semanas aí que a gente está discutindo um pouco sobre isso. Quem pega essa curva exponencial no começo, tende a aproveitar muito. Você passou mais 2, 3 semanas, você já perdeu o bonde. Então, assim, quem entrou lá no começo da internet, quem baixou o Netscape, quem foi explorar esse negócio, provavelmente teve uma vantagem competitiva. Porque até isso chegar em outras pessoas demorou. Agora a gente está falando da mesma coisa, só que num espaço muito mais curto de tempo. Então, quem não aprender essa habilidade agora, ou quem não se desenvolver, ou não tiver a curiosidade de ver isso agora, se deixar para daqui 2 meses, cara, provavelmente a gente vai estar num cenário completamente diferente. Não, muito legal. E até a gente não se preparou, não perguntei isso para vocês antes, mas por acaso, vocês conhecem algum caso de uso, alguma coisa que realmente esteja
mudando dentro das empresas nesse exato momento? Alguma coisa para trazer e compartilhar aqui com a nossa audiência? E também, até mesmo, coisas que vocês acreditam que vai mudar no médio e longo prazo, que vocês sentem um cheiro de transformação nos negócios mais médio prazo? Boa. Posso contar um caso nosso aqui, da nossa cozinha? Boa. Semana passada a gente estava nessa discussão aqui de como é que a gente usa essa tecnologia para alguma coisa dentro da Start, tá? E aí, dentro do nosso aplicativo, a gente tem uma área de busca, que era pouco usada, ainda não estava... Estava lá, mas a gente não dava a devida atenção. E aí, num estalo, a gente pensou, falou, bom, e se eu usar essa inteligência artificial para me ajudar a trazer um resultado melhor dentro do nosso próprio aplicativo? E a gente fez essa implementação, isso subiu semana passada. Cara, a forma como a nossa busca hoje no aplicativo retorna os resultados é extremamente mais relevante e a gente já viu o volume de buscas dobrar em questão de dias, assim. Então, a gente pegou um negócio que já estava pronto, integrou rapidinho ali em 2 dias e a gente já percebeu que o volume de buscas dentro do nosso aplicativo dobrou. Então, assim, para mim esse é um caso clássico de como é que você pega essa tecnologia e transforma em algo que gera resultado de negócio. Tem várias outras oportunidades, mas essa foi uma que a gente experimentou aqui e deu certo. Então vamos, olha só, desafio vocês aí, ó, baixa o aplicativo da Startse, entra lá, faz sua conta, tem o procurar. Você procurava os cursos, os programas, as notícias, todo esse conteúdo legal que a Startse gera. Nós tínhamos um índice de acerto nas respostas às buscas. Hoje nós integramos com esses algoritmos avançados aí de esses Foundation Models, LLMs, e a nossa performance de busca, desafio vocês procurar alguma coisa e ele não tentar achar para você. Então isso é um efeito rápido e importante que tem para nós. Por quê? Porque a gente criou um mecanismo todo de ficar incorporando essa tecnologia em pequenos problemas. Mas eu desconfio, Pimenta, que a gente vai assistir nos próximos meses um volume brutal de novos aplicativos, utilitários e features. Né? Nós estamos falando aqui agora, horas depois da Microsoft ter colocado $10 bilhões na OpenAI. Né? Então a gente vai ver uma possível proliferação desse jeito mais conversacional, talvez eu possa dizer assim, né? A gente chama de chat, mas é conversacional. A gente vai ver talvez ampliando em várias das coisas, né? Nós vamos ver casos assim, dos mais óbvios de aplicação próximos até as coisas extremas, do tipo, cara, inventar droga nova, porque tudo é linguagem. Você quer ver uma coisa que ninguém se dá conta? O DNA da gente tem 4 letras. O DNA da gente são frases montadas por 4 letras. A CGT, né? É um idioma, concorda? Então, se eu aprender a codar aquilo, descodar aquilo e falar com aquilo, eu posso, que é o que os caras já estão fazendo hoje. Então, a gente vai ver a aceleração das coisas mais óbvias. Conseguir fazer um marketing diferente, ganhei um cliente, até no extremo lá, reinvenções da ciência, descobertas incríveis da ciência, baseado nesses mesmos conhecimentos e competências que estão sendo feitos agora. Muito, muito legal mesmo. Eu até... Eu dei uma olhada mais ou menos no que estava acontecendo, né? Eu vou fazer uma provocação do futuro. Assim. Eu acho que a gente está falando sobre recursos humanos, algumas empresas já estão bem avançadas com a construção de robôs, que hoje são muito feios, né? Como chama aquela empresa de robô? Que é aquela, inclusive, que você... É Boston Dynamics? Cara, se vocês pararem para pensar assim, no futuro, né? Hoje esses robôs são feios, eles são lentos, parece que eles fazem uma coisinha ou outra, mas a gente não dá muito crédito para eles. Agora, imagina no momento que esses robôs, que hoje são construídos por algoritmos de inteligência artificial, forem praticamente seres humanos quase perfeitos. Vocês não acreditam que isso poderá de fato substituir a força de trabalho de alguma maneira? Por quê? Porque você vai ter uma representação de um ser humano fazendo alguma coisa com muitíssima qualidade sem reclamar. E sem você necessariamente, às vezes, ter até mesmo que pagar salários, porque, né, você é detentor daqueles humanoides, daqueles indivíduos lá. Aí é só para pimentar a conversa mesmo. Eu pimenta. Então, eu vou falar assim, eu acho que primeiro, todos precisamos ter responsabilidade com mudanças, e elas vêm, e as mudanças que acontecem muito rapidamente, pode não ter um tempo de criar as contingências, então isso é um drama, né? Acho que é um drama, tá?
Mas existe também um outro olhar para isso, que é, à medida que as tecnologias vêm, elas surgem, como é que a gente, depois de inventado, é difícil de desinventar, né, Pimenta, assim, tá? E o mercado, ou a vida lá fora, ela sempre teve essa busca por eficiência, por ser melhor. A gente se sente sensibilizado, eventualmente, com essas mudanças no trabalho, mas ao mesmo tempo você não paga mais caro um produto, concorda? Assim, então, a gente tem comportamentos sim, sobre isso. Eu acho que isso é o melhor sinal para todos nós entendermos que talvez que aprendizado é a nova aposentadoria. Quem para de aprender corre um risco enorme de não entender mais a situação presente. Ok? Então fica preconceituoso, fica cheio de mazelas, porque ele não entende mais contexto. Ele não entende que é mais fácil a máquina elaborar aquilo do que... certo? Então, assim, e outra, desculpa, mas nossos antepassados devem ter se assustado demais com um refrigerador, com fogão elétrico, com telefone, com a máquina. Imagina vendo um espelho que roubava a alma do indivíduo. Então, assim, a gente sempre teve essas dificuldades de lidar com o novo. Talvez o melhor alerta para todos nós é que a gente precisa aprender mais. Entendeu? Ter menos preconceito e aprender mais. Aprendendo mais, talvez a gente até descubra que tem alguns tipos de trabalho que são desumanos, Pimenta. E não são humanos, são desumanos, certo? E que bom que existe uma tecnologia para que a gente possa usar o ser humano para uns trabalhos que são realmente humanos. Porque nós, como humanos, somos umas máquinas muito mais do caramba, para fazer umas coisas muito mais incríveis. E não ficar entendeu? Copiando coisa, nem repetindo coisa. E não, talvez, vamos pensar pelo lado positivo disso, seja empoderamento humano. Amplificação humana. Vamos voltar a usar humanos para o que eles realmente são únicos. E não é ficar quebrando pedra. E eu acho que tem uma provocação importante, que é essa de, se você continua aprendendo, se você não para com isso, esse é o teu maior seguro contra todas essas transformações. Porque se você conhece o que está acontecendo, você passa a fazer parte da construção. E aí você pode aproveitar essas ferramentas, porque a tecnologia, na minha cabeça, ela tem que cair em dois baldes. Ou o balde de resolver um problema, esse de dar mais segurança, dar mais agilidade, mais eficiência, ou explorar uma oportunidade, ir para o espaço, colonizar Marte, sei lá. Se ela não resolve um desses dois problemas, ela passa a ser uma distração. E ela é uma ferramenta para resolver um problema ou explorar uma oportunidade. Quem sabe usar isso com maestria, normalmente tem um seguro aí contra essas transformações. Então, aprender provavelmente é o maior seguro que você pode ter para não ficar obsoleto e para não ser substituído por essas inteligências artificiais. Não, eu acho que não tem outro caminho de você se proteger a não ser trazer isso para o teu lado e aprender a usar. Boa. Eu vou pegar aqui, voltando um pouco mais na aplicação do dia a dia, se vocês lembrarem de mais casos de uso aqui, a gente pode ir falando para o pessoal. Mas só para você que está nos escutando aqui, de alguma maneira entender de fato, poxa, quais são as aplicações úteis no dia a dia de um empresário? Porque você enquanto empresário, você enquanto líder, você pensa pela sua empresa, você pensa junto com a sua equipe aí. Mas alguns exemplos que eu anotei aqui para vocês, né? Primeiro, você pode escrever artigos de altíssima qualidade, né, com informações extremamente relevantes. Você pode melhorar a indexação de busca do seu website, isso pode melhorar inclusive a forma como você adquire novos clientes, né? Ou seja, o famoso SEO. Hoje com o ChatGPT você consegue melhorar bastante. Roteiros de vendas, você pode chegar lá, colocar um prompt muito legal e de repente criar um roteiro de vendas que pode te ajudar de alguma maneira a crescer o seu negócio. Análise de feedbacks de clientes, porque você basicamente pode pegar uma grande lista de informações que os seus clientes deram de feedback para você e a inteligência artificial vai cuspir um relatório muito melhor em muito menos tempo daquilo que você poderia gastar horas para fazer, né? Criar um plano de negócio, por exemplo, análise de dados, né? Acho que uma planilha, hoje o ChatGPT você consegue importar
informações de dentro do seu banco de dados, ele faz a análise dessas informações e ele cospe para você. Cospe é uma palavra feia, mas ele te entrega informações ali que podem ser muito relevantes para o seu negócio. Vídeos de alta qualidade, inclusive, Bodra e Cru, eu estava vendo um serviço, se eu não me engano, chamado FilmForge. Você basicamente coloca um prompt e ele cria para você um filme, um roteirozinho de um videozinho para social media pronto. Você não precisa nem mais pegar atores, você simplesmente vai lá, coloca os dados e ele entrega para você um vídeo de altíssima qualidade. Além disso, mais alguma coisa que vocês estão lembrando aí? Não, acho que a gente chama muito texto para alguma coisa. Text to image, text to vídeo, texto que é, você imputa, prompta um texto e ele produz uma magia assim, né? Se você olhar, tudo que você lê, escreve, desenha, enxerga, se tu voltar bem para essa natureza assim, dos sentidos humanos, tu vai ver que as máquinas estão conseguindo fazer pedaços disso. Então eu vou, cada vez vai ser mais barato colocar um reconhecedor de imagem em alguma situação dentro da minha indústria que ela consegue saber o que é, se aquela lata está torta ou está reta, se aquele líquido está isso ou está aquilo, né? Eu consigo pegar um texto que um e-mail me mandou e saber fazer uma coisa. Eu, em vez de eu ter um padrão de respostas encanadas, prontas para mandar para os clientes, eu posso ter o contexto de clientes e escrever para cada um o jeito que é mais apropriado, pedir desculpas que eu não entreguei um produto. Certo? Então, assim, a capacidade que você tem de explorar ele, imaginando as coisas que nós imaginávamos que eram humanas, né? Assim, escrever, ler, entender, resumir. Uma coisa que eu uso muito já há algum tempo, resumo de artigo complicado. Vocês não recebem uns artigos, não manda uns amigos um PDF para você e tem 42 páginas? Então uma das primeiras coisas que você faz é põe ele, pede para ele te resumir, para ver se vale a pena ler um pouco mais. É um excesso de informação, são maneiras de utilizar melhor ele aí. Eu acho que, de novo, nós inventaram uma coisa e o grande barato de todos nós aqui é o que eu consigo criar de valor em cima dessa coisa. É apenas uma coisa, é apenas uma ferramenta. Por isso que está tão aberto. Olha que oportunidade. Olha que oportunidade para quem realmente tem esse espírito inquieto e vai aprender a promptar. Então pensa assim, você pode chegar no chat GPT e perguntar, qual é o futuro da educação? Ok, ele vai te falar, vai achar até interessante. Outra, você pode dizer o seguinte, a minha família é dona de uma rede de escolas infantis no interior da Bahia. Nós temos 200 alunos, os pais gostam disso e daquilo, a coisa que a gente mais gosta é isso. As nossas escolas são pintadas de amarelo. Por que falou amarelo? Não sei, estou só escrevendo aqui, tá? E aí eu escrevo isso, eu dou contexto, e aí eu pergunto, qual é que você acha que é o futuro da educação da nossa escola? É completamente diferente da primeira pergunta. Entendeu? Isso é conversar com um mundo de informações e distanciamento de palavras. Então isso é um exercício a se descobrir ainda, né? Nós temos feito nossas listas intensas de oportunidades. Talvez a minha dica é, faça a sua lista de oportunidades, ideias, junte os amigos, aquelas pessoas que você acha que não entendem, não gostam disso, puxa para dentro para aprender, porque é uma defesa contra essa obsolescência, né? Vamos trazer mais gente para debater e aprender com a gente, porque aí mais valor nós vamos criar para todos nós. Ô Cru, deixa eu te fazer uma pergunta, até para a gente ir para um outro caso de aplicação. Escrever um código, o que é isso? É uma linguagem, certo? É um texto. Então, a gente está falando aqui muito de que essas inteligências artificiais são boas em escrever texto. E escrever código é escrever texto, num formato diferente. Então, o que essa inteligência artificial faz muito bem feito também? Escreve código. Então, tem muita gente usando isso para prototipar aplicativo. Então, puta, eu tive uma ideia, sou um empreendedor, acho que tem um fit legal de mercado para essa minha ideia. Puta, mas eu não sei codar, não sei escrever ali, não sei construir um aplicativo. Como é que você pode fazer isso? Hoje, essas inteligências artificiais já conseguem te entregar um código pronto. Você fala, quero uma página que tenha 2 imagens, um texto grande, um botão com CTA XPTO, com um formulário que o cara preencha o e-mail e o nome dele, e a hora que ele clicar, isso vai para o meu e-mail corporativo. Ele vai te devolver o código pronto. Você copia esse negócio, cola, bota para rodar e esse negócio vai funcionar. Então, essa parte até de automatizar o trabalho ou dar mais produtividade para o desenvolvedor, para aquele teu cara ali de tecnologia, isso já acontece, a gente já consegue fazer.
Então, toda essa discussão que a gente passou de, putz, está faltando desenvolvedor, demora muito para construir um aplicativo, essa inteligência artificial pode resolver. Então, é uma outra forma de gerar textos, que são textos de código. Olha que interessante, programar um computador é texto, certo? E dá um trabalhão, né? O cara tá acostumado a fazer e tal, o tempo que tu leva para preparar. Hoje, o bot tá simulando conosco, ele pode ajudar melhor, mas assim, ele tem que construir uma página que queria ter 2 botões, uma coisa e tal, e uma entrada de e-mail para, certo? Ele ia codar, ele ia programar aquilo num determinado tempo. Hoje ele pede em linguagem natural, na linguagem dele, e a máquina gera o código. E ele dá uma verificada se o código faz sentido, né? Dá uma verificadinha ali, então ele é um acelerador, de novo, ele é um acelerador de uma coisa que dá para fazer, mas levaria mais tempo. Ele tira o trabalho braçal, né, de escrever. Então você fica de novo com o trabalho intelectual. De pensar como você resolve aquele problema. E o trabalho braçal de escrever, de padronizar e tudo mais, a inteligência artificial faz para você. É isso aí. A gente Pessoal, quero fazer um convite para vocês, aproveitando. Se você está aí nesse momento agora, poxa, quero aprender um pouco mais sobre a inteligência artificial, quero aproveitar todas essas oportunidades que o Cru e que o Boda estão falando aqui para mim, como a Startse University é a escola internacional de negócios número 1 do nosso Brasil. Eu quero fazer um convite aqui para vocês conhecerem um dos nossos programas mais intensos, o nosso best-seller de fato, que é o XBA, e eu vou trazer, para você que não conhece ainda o XBA, eu quero trazer uma condição especialíssima que a gente está fazendo agora. Na verdade é um lançamento de um dos módulos que nós chamamos de módulo infinito. Já vou falar um pouco para vocês, só estou amplificando a minha tela. Não, eu tô compartilhando a minha tela aqui. Aí, estamos ao vivo, né, pessoal? É aquela coisa, né? A gente está fazendo aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. XBA, a nossa certificação internacional exponencial em gestão de negócio, em gestão exponencial. São 10 competências chaves de gestão e inovação usadas pelas empresas mais poderosas e competitivas do mundo, tá? Ele está imediatamente disponível aí para você poder consumir e acessar essa formação que leva apenas 2 meses e meio para ser concluída. É uma certificação internacional emitida pela nova SBE, com os melhores professores internacionais. Inclusive ele foi eleito, saiu aqui no Valor recentemente, eleito o programa executivo mais inovador do mundo inteiro, né? E o nosso sócio Felipe Gianetti foi lá para a Espanha poder pegar esse troféu ali para nós. São mais de 30 experts em inovação internacionais, direto do Vale do Silício, da Europa, uma certificação internacional que é válida em todo o mundo, e mais de 5.000 líderes executivos e donos de negócios já se transformaram em gestores exponenciais com a ajuda do nosso XBA. Dá só uma olhada aqui na nossa tela agora, no calibre dos professores que vão poder te ensinar muito mais sobre gestão exponencial e as melhores práticas do mundo inteiro. Tom Gruber, simplesmente o inventor da Siri, né? Aquele cara que a Siri que está hoje embarcada em todos os devices da Apple. Lawrence Levi, que foi simplesmente o braço direito do Steve Jobs. Steve Blank, o Godfather do Vale do Silício. Cru, você conhece o Steve Blank? Quem é o Steve Blank, Cru? Simplesmente um dos caras, o cara que inventou o conceito de startup enxuta, né? Que depois foi muito disseminado pelo Eric Rie, né? Que é um dos caras que tem o maior best-seller da história, aí, que é o The Lean Startup. Uri Levine, o fundador do Waze. Pascal Finetti, que basicamente é um dos caras mais criativos do Vale do Silício também, que é o fundador de uma empresa chamada Be Radical, e hoje assume uma das cadeiras da Singularity University. O Chris Ye, que é um dos mentores renomados do Vale do Silício e é um best-seller que escreveu como é que chama o livro? Blitzscaling, junto com o Reid Hoffman. Enfim, são 10 competências chaves em 10 módulos com 10 aulas ao vivo.
10 semanas de duração para que você possa concluir um dos programas mais incríveis do Brasil, tá? Todos os módulos são gravados, tem 3 horas de conteúdo com acesso já imediato aqui na nossa plataforma e toda semana, pessoal, a gente tem as mentorias ao vivo, onde você pode entrar e tirar as dúvidas ali com os nossos professores internacionais, tá? Só alguns dos módulos aqui passando rapidamente para vocês verem: novos mercados e seus modelos de negócio, tecnologias disruptivas do futuro e do agora, a estratégia de inovação na prática com Lawrence Levi, que é o braço direito do Steve Jobs, a ciência de gestão por startups, dada ministrada aqui pelo Uri Levine, que é um fundador do Waze, o novo marketing e muito mais. Para quem quer o XBA, CEOs, lideranças sêniors, gerentes, diretores, C-levels, para você que é uma liderança, né, alguém que toma decisão aí ou que visa tomar decisão dentro da sua empresa. E aqui nessa tela tem alguns dos muitos depoimentos que nós já tivemos dos nossos alunos transformados, como foi o caso aqui do Luiz Cláudio Monteiro, que falou: nas últimas 10 semanas eu fiz um salto quântico para o futuro que já é presente. Agradeço a nova SBA Startse por desenhar o XBA, que nos provocou em conceitos, discussões, reflexões. São muitos casos de sucesso que você pode ver aqui na nossa página de vendas. Aqui tem um exemplo de como que a gente trabalha, de como que você acessa as aulas ali na nossa plataforma, né, da Startse. E se você está se perguntando, poxa, mas quanto que vale aí o XBA, o acesso a essa formação de 2 meses e meio? O valor usual é de R$ 7.900 à vista, mas hoje, para você que está aqui assistindo essa live especial sobre inteligência artificial, eu já vou falar sobre a nossa novidade, mas a gente tem um valor exclusivo aqui para vocês. Basta vocês acessarem esse QR Code imediatamente aqui que está aparecendo na tela ou digitarem startse.la/xba-IA. O pessoal vai colocar aqui, a nossa equipe vai colocar o endereço no chat para vocês poderem acessar, mas exclusivamente para vocês durante o dia de hoje, o XBA, mais um curso chamado Liderança Exponencial, um dos melhores cursos de liderança do Brasil, que custa R$ 2.000, vai ser entregues de bônus aí para você, e o valor desse pacote todo do XBA mais o Liderança Exponencial, só hoje por R$ 5.900 à vista, ou seja, são R$ 2.000 de desconto e você ainda pode parcelar em até 12 vezes de R$ 524. E o melhor disso tudo é que você ainda pode pagar com 5% de desconto extra no Pix, né? Pagando no Pix você ainda tem lá mais 5% off, legal? Espera aí que a minha tela rodou aqui. Aí, voltou. Aqui está a carinha do Liderança Exponencial para você aproveitar. E agora a novidade que eu quero apresentar para vocês, pessoal. Você deve estar se perguntando, poxa, mas vocês estão falando sobre inteligência artificial. A gente já vai falar um pouco sobre aonde está a inteligência artificial aqui no programa todo. Vou deixar até para o Cruel falar, mas basicamente a gente vai ter um módulo infinito. Um módulo infinito onde você vai ter acesso ao XBA durante 6 meses após a conclusão do curso, ou seja, você faz em 2 meses e meio, depois você tem acesso por mais 6 meses. A gente está entregando para você mais 6 meses gratuitamente aqui nessa oferta, ou seja, você vai ter acesso por 1 ano depois da sua conclusão do curso e você vai poder aproveitar o que nós chamamos de módulo infinito, onde a cada trimestre a gente vai renovar o curso, vai renovar o XBA para que você possa acessar as melhores ferramentas que estão em voga nesse exato momento, tá? E inteligência artificial vai ser o primeiro módulo que a gente vai entregar. Eu não posso anunciar quem é o professor ainda, mas é um dos caras que mais entendem de inteligência artificial no Brasil e você vai ter acesso a esse módulo infinito que está sendo produzido nesse exato momento. Cru, aonde está a inteligência artificial no XBA? Acho que inteligência artificial, vou fazer um spoiler rápido aqui. A inteligência artificial eu ajudei no design do XBA, desse programa. E eu agora, há 2 semanas aqui, na turma que começou há 2 semanas atrás, eu agora sou aluno do XBA. Então eu estou cursando o XBA aí, convido todos que estão aí também a encarar o aprendizado continuado.
virei de lado, virei aluno, é incrível porque o XBA ele tem essa dinâmica, ele não para de evoluir conteúdos e esses temas. Certamente inteligência artificial ele é tão pervasivo, eu desconfio um módulo em que não falem de inteligência artificial. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas estão falando de inteligência artificial sem usar o termo, mas se você não entende o fundamento, você não... O cara falou um modelo, e aí você não... Acho que é um modelo, outra coisa, né? Assim, quando o cara fala de um algoritmo, o cara fala de predição, Então, a inteligência artificial é uma das temáticas mais pervasivas, mais presentes em tudo que tem. Então, o XBA inteiro, ele pulsa essa nova mentalidade de identificar problemas e olha só, a gente, no final, todas as nossas empresas, nós mesmos, somos profissionais que existem para resolver o problema dos outros, concorda? Isso é a nossa vida. Agora, quando você não sabe nem que é possível fazer de um jeito, você não entende as ferramentas, você não consegue nem imaginar. Por isso que a gente tem que aumentar o repertório. Eu tenho convicto, até a gente conhece as notas, a gente conhece o feedback, a gente conhece o impacto. O XBA não apenas dá uma certificação oficial, um certificado internacional, né, da Nova, que tem muito respeito, mas também ele é talvez um dos melhores mecanismos, porque é rápido, né, em 10 semanas, tu consegue reaparelhar o teu repertório de negócios de maneira bem transversal. E agora, sabendo que nós vamos ter um módulo infinito aí de inteligência artificial, será que minha turma vai ter também? Então tá bom. Então estou mais feliz ainda, então estou na turma certa aí, espero ver vocês aí dentro da comunidade do XBA também. Legal. Eu vou terminar aqui já meu pitch, pera aí que a gente já vai responder as perguntas que estão aqui no chat. Mas é o seguinte, pessoal, você vai lá, coloca o cupomzinho, tá? Qual que é o cupom? É o XBAIA, tá? Esse é o cupom que vai validar o seu desconto para você aproveitar tudo isso, válido exclusivamente hoje para você que está assistindo a nossa live aqui. Porque você deve estar pensando, eu sempre quis fazer o XBA, mas eu nunca pensei, eu nunca tomei a decisão. Cara, tá aí. Hoje é o dia para você tomar a decisão. Por quê? Esse desconto é o valor mais baixo que você vai pagar no XBA. Você vai poder dividir em 12 vezes, vai ganhar um curso de R$2.000 de presente aqui para você, ainda vai ganhar 6 meses de módulo estendido, né, junto com o módulo infinito que eu acabei de descrever aqui para vocês. E uma coisa legal é que a gente tem o risco zero com a garantia Start. Ou seja, se você comprar o XBA hoje, a gente assume todo o risco. Por quê? Se na primeira aula ao vivo você falar assim, nessa mentoria que eu falei que vai ser ao vivo, você fala, cara, esse negócio não é para mim, a gente devolve 100% de todo o investimento que você fizer. E se você quiser tirar qualquer dúvida, tá aqui o QR Code para você conversar lá direto com a nossa equipe de vendedores aqui do Inside Sales, a equipe lá da Bianca, pelo WhatsApp, tá bom? Você pode ir lá tirar qualquer dúvida, pergunta, poxa, o XBA é para mim, não é para mim, é para o meu momento, não é? Enfim, tá todo mundo lá preparado para poder bater um papo, basta você colocar o seu celular, apontar o seu celular aqui para o QR Code e a oferta está validada. Deixa eu terminar meu pitch aqui, esqueci de alguma coisa, produção? Natália Kimberly Pontes está aí participando, é da equipe da Bia. Tá. Então, pessoal, a Natália Kimberly, que está aqui participando conosco dessa nossa transmissão ao vivo, está disponível para poder tirar qualquer dúvida de vocês aqui sobre o nosso XBA. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, então. Acho que a produção já separou alguma coisa para nós. Tem uma pergunta da Tayane Medeiros, que é o seguinte. Tudo isso irá formar uma ruptura com o metaverso ou vai potencializá-lo na visão de vocês? Pergunta interessante essa, hein? Eu acho que vai potencializar, tá? Eu acho que essas duas coisas são complementares. Eu acho que o metaverso ele vem como uma nova forma de interação. Acho que aí a gente pode sair um pouco dessa história de só óculos, que é um pouco da visão até da Meta, mas eu acho que o metaverso ele vem para resolver problemas que talvez fisicamente a gente não consiga ou para solucionar desafios que a gente tem hoje de treinamento. Exemplo, tá? Eu trabalhei muito tempo em companhia aérea. Você não vai dar um avião para um piloto novo, você vai colocar ele num metaverso para você treinar. A hora que você junta isso com uma inteligência artificial, talvez você tenha um treinamento muito mais efetivo. Então, eu acho que essas duas tecnologias passam a ser complementares porque elas resolvem problemas diferentes. O metaverso vem para resolver um problema de mundo físico e de você escalar o mundo físico, né? Eu posso criar 1000 mundos físicos e treinar em diversos cenários. E a inteligência artificial vem como um catalisador
desses mundos novos que a gente pode criar. Então, na minha visão, é complementar. Eu acho que essas duas coisas não vão competir ali porque resolvem problemas diferentes. Piramidando rápido aqui, o metaverso ele tem um sentido tão amplo que a gente tem dificuldade de definir o que é e o que não é metaverso, assim, né? Mas a gente vê muito esse ambiente 3D, virtual e tal, mas se eu pegar num conceito por trás dele, que é nós temos uma vida mais digital também, como já é, alguns até se preocupam. O Bodo falou uma coisa interessante aqui com esses algoritmos mais recentes. Imagina que educação e treinamento está nisso. Imagina que você quer treinar novos psicólogos, ok? Tu pode ter hoje uma máquina interagindo e treinando um psicólogo num diálogo difícil que não necessariamente você tem uma pessoa com problema, perturbada, com risco de que daquele diálogo poder criar algum dano com alguém, né? Sem dúvida. Então, eu acho que nesse sentido de nós termos mais experiências digitais sendo viabilizadas como educação e treinamento, sim. Se eu imaginar o mundo virtual, aquele que eu ficava imerso no mundo que não é o meu, né? A abdução. Eu vou para um lugar que eu acho que é real e não é real, tá? Eu acho que não diretamente, mas a gente vê a capacidade hoje de, que nem você me falou, gerar vídeos a partir de textos, gerar imagens, mundos virtuais, design, experiências virtuais, que hoje vai ser mais fácil eu criar um filme pro Netflix, em que na verdade eu vou escolhendo. Lembra aquele filme do Netflix que tu escolhia a sequência do filme? Você ia escolhendo, não, agora eu quero que aconteça isso e aquilo. Por que o filme que você vê é igual ao que eu vejo? Porque é caro ficar fazendo uma edição para cada um. Agora, se ficar mais barato, talvez o meu filme gamifique. Então, talvez essa tecnologia traga um novo input em que o storytelling, a história vai ser contada conforme as interações que vão acontecendo. Então, nesse aspecto, eu vejo possíveis convergências no conceito de metaverso, né? Legal. Tem alguém perguntando aqui sobre o XBA em si, que é se o curso é legendado. O Josimar perguntando, cara, é inteiramente legendado para português, tá? E as aulas, né, que forem ali em inglês também tem tradução, tá? Todas as aulas que forem em inglês tem tradução também. E como aluno eu posso dizer para você que todas as interações de grupo são em português, né? Mas tem gente da África, tem da Ásia, tem da Europa, que falam língua portuguesa, não são só brasileiros. Então é muito interessante aí que mas o idioma central de todos os alunos é o português. Então dá para debater com os alunos, dá para fazer coisas assim. E uma coisa legal que a maior parte dos líderes que participam, né, eles nos contam depois nas nossas perguntas de NPS ali, é o networking, né? Os grupos que nós formamos são muito potentes, assim, são grupos onde as trocas são maravilhosas. Já aconteceu até de saírem novos sócios, novas empresas que foram inclusive vendidas através do XBA, porque o XBA é um programa que nasceu mais ou menos ali no final de 2020, a gente foi aprimorando esse programa e hoje, né, depois de mais de 5 mil líderes que participaram, a gente está chegando nesse módulo infinito, que é um módulo que vai, assim, vai ser exponencial o crescimento e a quantidade de aprendizado que você vai tirar a partir dele. Tem uma pergunta aqui, Bodra, que é o seguinte, acho que ela deve ter chegado um pouco depois, da Bruna. Vocês da Startse já estão usando a inteligência artificial? Em tudo que a gente faz. Eu acho que nas últimas 6 semanas, Pimenta, se você andar pelo escritório da Startse, sempre tem alguém falando de inteligência artificial, alguém aparece e fala, olha o que eu fiz aqui com o ChatGPT, olha o que dá para fazer, vamos integrar isso no app e tal. Então, essa é uma discussão que a gente está respirando todo dia aqui, né? Do ponto de vista de debater e de pensar. Isso está no campo das ideias. No campo prático, o que tem já? A gente já implementou dentro do nosso app uma área de ferramentas de inteligência artificial para ajudar líderes e empresários a resolverem problemas do dia a dia. Vou te dar um exemplo. Você está ali travado, você não sabe muito bem como é que você constrói a tua estratégia nesse mundo maluco que a gente está vivendo. Cara, clica ali no aplicativo, vai ter o Strategy AI. Ele vai te ajudar a construir essa estratégia. Ele vai te dar um caminho. Então, tem uma série de ferramentas lá. Hoje a gente tem 5 ou 6, se eu não me engano, que te ajudam a gerir o teu negócio com inteligência artificial. Tem uma de tendências, tem uma de estratégia, tem uma de job description. Vai postar uma vaga no LinkedIn, não sabe muito bem como escrever? Cara, a inteligência artificial vai te resolver. Então tem esse caminho que são os serviços que a gente oferece
dentro do nosso aplicativo, tudo de graça. E tem um outro lado que a gente estava discutindo aqui no comecinho da nossa live, que é, a gente se desafiou aqui a melhorar o nosso sistema de busca no aplicativo. Antes ele trazia resultados mais simplistas, ou às vezes não trazia resultados. E aí nesses bate-papos de corredor, de como é que a gente usa a inteligência artificial para resolver problemas do nosso negócio, a gente decidiu implementar essa inteligência artificial para melhorar as nossas buscas. E hoje também dentro do aplicativo, se você for lá e buscar alguma coisa, até o Cruel desafiou. Se alguém tentar e não achar alguma coisa, levanta a mão que a gente vai entender, mas já tem essa inteligência artificial integrada lá para entregar conteúdos diretamente para a tua necessidade. Então, se você entrar lá e colocar como é que eu faço para vender mais, eu tenho certeza que a gente vai te entregar pelo menos 5, 6 artigos que vão te ajudar a resolver esse desafio. Então, resumindo tudo, como é que a gente está hoje dentro da Startse? A gente respira essa história de inteligência artificial, a gente debate isso tomando café. Tem uma área específica de ferramentas para ajudar a resolver problemas de negócio que a gente construiu como um serviço, e a nossa busca hoje já usa essa inteligência artificial. Muito legal. Para você que está nos assistindo aqui, então, para você ter uma noção do que a gente está falando e de como que a gente está aplicando a inteligência artificial, é só o começo dessa trajetória, basta você acessar o app da Startse, que está disponível aí na sua loja Apple ou Android, tá? Basta você digitar Startse, baixar o aplicativo que está maravilhoso, é a equipe do Bodra que cuida ali e a gente está ajudando a divulgar, né? Esse que é um dos aplicativos que vão ser os aplicativos mais bombásticos desse ano de 2023 aí. Agora tem uma pergunta que é um pouco técnica, eu não sei exatamente se está correta, mas vamos lá, né? Foi anônima, inclusive. Como que tecnologias como o ChatGPT podem contribuir com Machine Learning e Data Driven? Faz sentido essa pergunta? Tá tudo dentro do mesmo contexto, né? Mas eu vou arrumar aqui, daí eu vou ver se o Gustavo arruma, mas pensa assim, nós há algum tempo ouvimos nas empresas que a gente tem que falar mais de dados, entender mais de dados. É muito difícil você ir numa reunião numa empresa hoje e a palavra dados não emergir em algum momento, tá? Então, primeiro reconhecimento, nós profissionalmente, todos nós vamos reconhecer que nós somos bons de números e nós somos ruins de dados. Nós não temos literacia em dados, ok? Então, existe um espaço, um campo que vai de captura de dados, sistemas informacionais, os dashboards que você quer ver, entender correlações, analytics, fugir das médias e encontrar as... Tá, então existe uma coisa que é literacia em dados. Nesse momento, está muito claro, acho para todos nós, que também não basta essa coisa de dados, nós precisamos ter mais literacia em inteligência artificial. Parar de achar que isso é ciência de foguete, é só para os outros, é só para os nerds. Isso é presente no dia a dia, cada vez mais embedado em tudo. Então nós temos que estar perto disso. Um dos conceitos mais poderosos, se você pesquisar ali no Google Trends e procurar pelo termo Machine Learning, que nada a ver, é aprendizado de máquina, né? Você vai ver que ele tem uma rampa enorme também, que é uma técnica de inteligência artificial, eu poderia dizer isso. Então, ciência de dados, Machine Learning, inteligência artificial, eles todos competem, atenção, é uma linguagem toda que se interrelaciona, né? E no topo disso tudo, que para mim é o mais revelador de tudo, no topo disso tudo, qual é a grande demanda do tempo hoje? Existia um termo que a gente dizia assim, data is the new oil. Tipo assim, o dado é o novo petróleo. Pois então eu desafio todos agora a desafiarem todos os seus em volta na empresa e acreditar o seguinte, talvez o the new oil is ideas. O novo petróleo é ideia, cara. É ideia de como é que eu transformo isso em utilidade para alguém, certo? Agora, se eu não sei o que tem embaixo aqui, eu não consigo ter ideia. Eu só vou ter as ideias de post-it. Eu preciso ter... Talvez o que a Startse mais está fazendo hoje nós temos um grupo, uma campanha interna na Startse aqui, como é que é o nome do nosso grupo? Esqueci. Incentivo AI. Incentivo AI. Toda semana a galera toda da Startse tem que dar ideia de usar AI agora no negócio. Toda semana ganha um campeão, ganha um prêmio lá. E isso para mim é AI by design, né? Inteligência artificial no design das coisas. Pensa que tu tem problema. Todo dia vocês têm problema, nós temos problema aqui todo dia. Pensa em colocar inteligência artificial na fonte. Eu vou resolver isso com inteligência artificial. Não, mas como, Cru? Eu não sei ainda. Me falta aprender mais, buscar uma outra ferramenta, entender outra coisa. Mas quando eu boto essa cabeça meio de AI first, para ficar bonito, né?
inteligência artificial no design original da solução, caramba, isso pode ser, eu acho muito poderoso. Então todos esses termos que você mencionou, eles estão todos meio interconectados e vai ser legal aí, porque agora no XBA você vai ter a aula infinita que a gente entra muito e cobre muito essas terminologias todas aí. Sem dúvida. E só um adendo nisso, acho que um ponto importante é a inteligência artificial, ela só funciona se você tiver os dados. Pensa que os dados são a matéria-prima da inteligência artificial. Então, ter uma cultura focada em dados, ter uma cultura que você olha para dados de uma forma estratégica e não mais operacional, é o que faz a diferença para você saber usar a inteligência artificial. Senão você tem um grande pedaço de tecnologia que é muito bonito, mas você não tem a matéria-prima para colocar desse lado da máquina para entrar e sair o produto pronto. E para dizer, desculpa, por que o ChatGPT é uma coisa bem liga direto? Por que é data-driven? Como é que o ChatGPT faz aquelas magias de você escreve e ele bate papo contigo ali? É porque ele tem dados. Que dados? Pois eles treinaram aquilo lendo todo o Wikipedia. É dado? Textos? Um monte de coisa da internet, livros. Então, a fonte de dados que aquele algoritmo que o ChatGPT usa para dialogar com a gente é o texto do mundo, são os conteúdos do mundo, né? Agora pode ser para imagens, agora pode ser para cheiro das coisas, até isso já tem, pode ser para os dados de venda da sua empresa, pode ser, né, no caso do ChatGPT, esse volume abissal de conteúdo e texto, linguagem, não só linguagem em inglês, português, francês, japonês, mas também pythonês, javanês, sei lá o que, linguagens, código, que permitiriam fazer essa coisa. Então tudo é data-driven, sim, né? O pessoal tá elogiando bastante aqui o nosso bate-papo, inclusive para quem é mais newbie, né, mais iniciante aqui, Cruel, você acabou de falar, tá lá disponível na Wikipedia, em todas as fontes de dados do Google, aquela coisa. Ele deve ter feito uma leitura do Google absurda também, né? Mas a gente pode confiar na informação que o ChatGPT nos retorna? O nosso cientista de dados para explicar melhor, mas olha que interessante. O que ele faz lá, quando eu puxo um diálogo, uma coisa, ele está usando da matemática por baixo e ele está basicamente criando uma probabilidade, é um distanciamento de palavras, certo? Então acredite o seguinte, o ChatGPT não é que ele mente ou ele erra, ele está criando uma probabilidade daquilo. Então se você fizer uma pergunta técnica, específica, matemática, ele pode errar. Porque ele não está ali para fazer esse acerto. Diferente de quando eu pesquiso no Google, eu quero ver o seguinte, qual a população de não sei o que, tá? Então ele vai lá, tem uma pesquisa, um reporte, vem um site, vem uma origem, vem uma fonte e me reporta aquilo. O ChatGPT ele é conversacional. Então ele pode, na elaboração, ele criar argumentos e coisas que não são precisos. Olha que interessante. A inteligência artificial... ela não é que nem nós queremos ter 100% de certeza das coisas, ela talvez não queira ter 100% de certeza das coisas, ela quer elaborar muito mais probabilidades. Então, note depois, de novo, como é a ferramenta. Você tem que aprender o contexto para aprender o uso. Aprender, isso aqui vale a pena checar, isso aqui eu tenho que fazer um double check, isso aqui eu vou verificar melhor. Mas tem coisas que não precisa ter essa elaboração, porque tu não está procurando precisão. Me dê 5 ideias aí para melhorar o SEO da minha empresa, concorda? Vão vir posições ali. É diferente do... Então, em vez de julgar erro e julgar acerto, eu acho que é explorar melhor as possibilidades. Acho que é a maneira melhor de ver o ChatGPT especificamente hoje. Boa. Tem mais alguma coisa para adicionar aí, Bodra? Não, acho que o Cruel já respondeu tudo sobre essa parte do ChatGPT. Ele faz esse cálculo de probabilidade. Na verdade, ele está tentando ali prever qual é a próxima palavra. De uma forma extremamente... treinada e com um volume de dados gigantesco, mas por debaixo dos panos é isso que ele faz. Ele está ali prevendo qual é a probabilidade da próxima palavra ser aquela que ele colocou. Tão simples quanto isso. Legal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Foi muito legal a gente poder bater esse papo. Eu trouxe esses dois craques aqui para a gente poder discutir um pouco mais sobre a inteligência artificial. Se você quiser se conectar, não deixe de acompanhar Cristiano Cruel no LinkedIn, Gustavo Bodra,
no LinkedIn também, eles estão lá produzindo conteúdo. Se quiser se conectar com eles, fiquem à vontade. E se você tiver qualquer dúvida, que eu vi que surgiram algumas dúvidas aqui sobre o XBA, cara, qualquer coisa que você tiver mais pontual, pode procurar os nossos canais oficiais, pode acessar o link que está aparecendo na sua tela, ou pode me mandar um direct lá no @MarceloPimenta no Instagram, tá bom? Que a gente pode também estender a nossa conversa por lá. E fiquem de olho na inteligência artificial. Talvez não haverá outra janela de oportunidade como essa que nós estamos vivendo nesse exato momento. É a nova internet, é aquilo que você deveria colocar como prioridade nos seus estudos, não para 2023, mas para janeiro de 2023. Leve a sério, porque nós estamos levando, e esse aprendizado é tudo que a gente tem consumido, e a gente vai levar em primeira mão para vocês no módulo infinito do XBA, que vai estar disponível para vocês nos próximos dias, só que imediatamente você vai ter acesso a essa oferta, que é o XBA, mais um curso de R$2.000 de liderança, que é um dos melhores do país, que é o Liderança Exponencial, mais 6 meses de acesso ao módulo infinito do XBA, para você poder ver, rever as suas aulas e poder tirar também as suas dúvidas ao vivo com os nossos queridos professores. Brigadão, pessoal, até uma próxima oportunidade. E a gente se vê por aí. Valeu!